Boa noite! Boa noite, Sussu! Boa noite, linda! Seja bem-vinda! Não está copiado? Hã? E aí, não? Boa noite, nossa convidada chegando. Olha, entrou um pai que o nome dele não fica escrito. Eu não decorei, não memorizei seu nome. Boa noite, Neide. Boa noite, Laurinha. Então, é Renaildo. Coloque seu nome aí, Renaildo, para eu ver. Boa noite para todos. Hoje, nossa convidada, eu vi que já chegou. Todo mundo, por favor, clica no aviãozinho, convida as famílias, conta que nós já estamos aqui. Hoje é uma noite super especial para todas as famílias, porque duas mães que alfabetizaram os filhos e que estão aqui para contar para vocês. Então, anotem as perguntas. Boa noite, Lu. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Vamos clicando no aviãozinho. Vamos convidar as famílias. Hoje eu vou lançar um desafio. Cada família trazer 2 famílias para a jornada. Então, vamos lá. Convidem, avisem. Olha, Cláudia já chegou. Luciana já está lá. Vamos correndo. Olha a nossa música. Ser diferente é normal. Todos somos. Eu sou. Vocês são. Nossos filhos são. E a graça da vida é ser diferente, não é isso? Então vamos. Probia. Boa noite, Doris. Boa noite, Andréa. Boa noite, Francilma. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Rinaildo, eu não vi seu nome. Gigi, um beijo para você. Boa noite, Laurinha. Aí, ó, já você botou prazer em te conhecer, coloque o seu nome só para eu lembrar, porque aparece um código seu. Eu acho que foi Rinaildo que você me falou. Hoje eu vou fazer propaganda que você está aqui conosco. Boa noite, Andréa. Boa noite, Maristela. Que bom ter todos vocês aqui no domingo. Estamos em casa. Pois é, a maratona Probia está só começando. Amanhã. Boa noite, João Simplício. Venha para ver a sua amiga. Aí, Renivaldo. Memorizei. Eu memorizo o nome de todos os meus alunos na faculdade. Eu não vou lembrar do meu amigo que eu conheci hoje. Gente, Renivaldo. Pai de um jovenzinho, uma criança com síndrome de Down, pedagogo, neuropsicopedagogo e especialista em atendimento educacional especializado. Eu disse, esse menino, ele disse que te conhece, Lu. Eu disse, nasceu no lugar certo. Então, por favor, continuem convidando os amigos, cliquem no aviãozinho, avisem que nós já chegamos. Eu já vou chamar a nossa convidada, porque hoje nós abriremos para perguntas, então a gente quer usar todo o nosso horário. Boa noite, Ângeles, um abraço para você. Então eu já vou chamar minha convidada. Vamos começar. Boa noite, Edileuza. Aqui, olha eu para minha convidada linda. Lu, boa noite, Progesanda. A sua aluna está com saudades de você, Progesanda. Se não fosse a pandemia, ia levar para passar uma semana com você. Boa noite, Boa Lu. noite! Olha Bem nós de novo. descansada, né? Bem descansada. Visual bem novo. relaxada. Pois é. Pois é. Com a Então, mordida de muriçoca bem na ponta do nariz. Olha que delícia. Passeando, tem que ter alguma coisa. Pois Seja é. muito bem-vinda. Boa Hoje eu noite, conheci, gente. eu estava falando do amigo, porque ele me disse, eu disse, você mora em que cidade? Eu sou amigo de Luciana. Eu disse, vamos Pois fazer é. live Renivaldo. com
um pai da área, vamos fazer live com Pois ele. é. Então, A gente boa fica noite a orgulhosa quando a todos. gente vê um pai assim, É, né, Claudinha? eu fiz logo amizade, eu disse, você já é o meu amigo. Obrigada, gente. Falei, Obrigada, Dea. Verdade. então, boa noite a todos. Vamos dando início. Hoje nós temos uma noite super especial, porque duas mães aqui para vocês. Fiquem todos à vontade. Nós conversaremos com Pois Lu. Ela é. vai contar um pouco, conte um pouco, Lu, conte dos seus projetos. E aí a gente vai começando devagarzinho, porque a nossa proposta hoje é: vamos conversar, vamos contar sobre toda essa nossa trajetória de escola. Você vai contar. Quando você contar alguma coisa que eu puder pontuar do lado de cá também, a gente vai Sim. inserindo para que as mães que ainda não chegaram nessa alfabetização, a gente começa lá do iniciozinho, lá do nascimento, como é que foi esse percurso. E aí, no final, todas as pessoas que já estão aí, por favor, coloquem as perguntas nas caixinhas de pergunta, porque no final nós vamos deixar o tempo aqui do Instagram, porque nós duas ficaremos aqui conversando com vocês e respondendo as perguntas. Boa noite, Graça, a mãe de Luna dos Laços Lindos. Boa noite, Oná. Então, nós vamos começar. Deixem as suas perguntas na caixinha, porque no final nós vamos abrir para as perguntas. Então, Lu, seja muito bem-vinda. A todos que já estão aqui, muito boa noite. Continuem chamando os amigos, continuem clicando aí no aviãozinho. E lembrando, hoje às 19. Cláudia adiantou uma hora porque é dia de domingo. Vamos lá. E aí, Lu, fique à Hoje é dia vontade, de se pizza, né? apresente. É dia de pizza, então Hoje é tem que dia de vir para a pizza. live. Tem que vir para a live para depois comer pizza. Então fique à Pois é. vontade. Muitíssimo obrigada e conte aí um pouquinho quem é Luciana Gomes. Quem é Luciana? Meu Deus do céu. Algumas pessoas aqui já me conhecem um pouquinho, né? Mas assim, é sempre com muito orgulho que eu sempre gosto de me apresentar, né? Então, assim, sou Luciana Gomes, né? Mãe de Luana, de 13 anos, e de Luan, de 6 anos. Sou casada, Claudinha, há 20 anos. E quando a gente decidiu que a gente queria ter um filho, porque assim, a gente namorou já, já morando junto, né? E aí, quando a gente resolveu ter um filho, eu falei, não, só engravido depois do casamento, né? Então, assim, a gente casou. E aí eu já fui pra lua de mel querendo engravidar. Já queria voltar grávida. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Levou 10 meses para eu engravidar. E quando eu recebi esse grande presente, pouco tempo depois, a gente recebeu o diagnóstico que esse presente viria com síndrome de Down, né? Então, Você assim, soube foi na tudo gravidez? programado. Eu soube na gravidez, né? Pela morfológica. Então, assim, a gente recebeu esse presente e no momento da notícia, né? Quando a gente recebeu o exame, foi aquele susto total. Meu Deus do céu. Eu fiz a minossintese, mas assim, não acreditava que isso jamais iria acontecer comigo. Deus jamais faria isso comigo, né? Me dar uma filha com síndrome de Down, deve ter algum erro por aí. E aí, minha expectativa do resultado foi tranquila. Mas quando eu recebi o resultado, né, do laboratório, que realmente essa criança nasceria com síndrome de Down, foi um susto total. Aquele susto que todo mundo sabe bem como é, né? Aquela angústia, aquele desespero, o porquê comigo, né? E aí, mas foi um susto assim de pouco de 2 horas, porque nesse momento de 2 horas foi um momento de total conexão com Deus, né? Por que Deus eu? Por que comigo? Né? E aos poucos, nesses 13 anos, eu vou entendendo por que eu. Na verdade, eu mudei esse porquê, o para quê, né? E eu passei a encarar isso com muita naturalidade, né? Desde a minha dificuldade foi até eu contar para meus pais, que foi no dia seguinte da notícia, né? 24 horas depois. Mas depois que eu contei para meus pais, ficou tudo mais fácil para eu poder contar para as pessoas. E eu fiz questão de querer contar para todo mundo. E eu comecei a abraçar essa ideia de que minha filha nasceria com síndrome de Down com muito orgulho, né? Muito orgulho mesmo. Assim, eu comecei a encarar. Tanto é que algumas pessoas falavam assim para mim: ore, Luciana, ore que sua filha ainda está no seu ventre. É possível ainda você mudar esse diagnóstico. E aquilo me incomodava, sabe, Claudinha? Porque eu não queria que mudasse o diagnóstico. Eu já tinha sido abençoada, eu não queria tirar essa bênção de mim. E as pessoas muitas vezes falavam isso, né? Isso Nós, dói pra gente nós ouvir, né? no o início,
É sempre assim, a gente toma o primeiro susto. Hoje eu lembro que eu me Sim, comunicava com a mãe, a criança ainda tem 2 anos e meio. E ela ainda está nesse processo de medo, né? E eu disse a ela, sim. gente, daqui a pouco começa a ficar bom. Daqui a É, pouco, fique tranquila. E aí, você foi falando, eu já lembrando, viu? Porque eu vou fazer uma costura da história para a gente sim, perceber como é que a gente chega a essa alfabetização. Então, as pessoas que já pois estão é. aqui conosco percebam que é diferente também quando a gente já tem esse diagnóstico na gravidez. Se não for na gravidez, Sim, que chegue depois, mas tem esse momento inicial desse susto, mas que a mãe, das histórias que eu conheço, principalmente assistindo às suas histórias, toda segunda-feira sim. no canal de Lu, como é a história do diagnóstico, como é o nome, Lu, do projeto? Projeto Descoberta do Diagnóstico. Descoberta do diagnóstico, que em algum momento a ficha cai e a gente Sim, segura a situação. Nesse momento em que segura a situação, já começa o nosso processo. Então, sim. continue contando, mas a gente vai costurar esse processo todo. Mas já começa aí, já começou, hein, gente? Já Luciana já começou. está alfabetizando a filha dela. Que é isso que nós estamos aprendendo nesse processo de alfabetização, O que a processo gente começou desde a descobre, gestação, né? a gente descobre quando chega, mas agora nós estamos Sim, aprendendo que é diferente. Então vamos, Lu, você já começou a alfabetizar. E agora continue. pois é. A aceitação é o primeiro passo, né? De tudo, para tudo começar. É essa aceitação. Então, assim, as pessoas falavam para mim, não, ore aí, porque Deus vai mudar esse diagnóstico, e eu não, tem que ser assim. Tanto é, Claudinha, que quando foi pro dia do nascimento, quando a gente foi, né, pra sala do parto, nasceu, e eu queria ver a característica, eu estava sonhando em ver como é que seria minha filha, né? E aí as pessoas no hospital estavam perguntando à médica como é que iria me falar que minha filha nasceu com síndrome de Down. Porque assim, eu estava tão feliz, meu marido estava tão feliz. Como é que ia me contar essa notícia? Foi aí que a obstetra falou, não, ela já está sabendo. Então foi festa no quarto, viu? Foi festa, parabenizando a mim, parabenizando meu marido, pela aceitação que a gente teve. Né? Então, assim, eu acho que foi muito bom essa descoberta, porque desde a descoberta a gente teve aquela aceitação, né? A gente já esperou Luana com muito amor, já sabendo como era, né? Só As, esperando as mesmo mães que a descobrem, prática, né? as mães que descobrem depois sempre nos falam isso, né? Vocês tiveram a sorte de descobrir antes. Sim, E aí eu digo que a felicidade é da criança, porque ela já chega sim, sem aquele processo, ela já chega com tudo resolvido. Então pois vamos é, lá, ela já chega para dar seguimento. pois é. E aí Luana Então, chegou nesse meio já, só que assim, durante a gravidez, foi todo um processo, né? Eu já queria dar uma condição de vida melhor para ela. Então, assim, eu comecei a procurar onde é que eu ia fazer terapia, o que é que precisava. Até para pediatra, Claudinha, eu já tinha ido. Eu cheguei na pediatra, porque todo mundo vai para o pediatra com o bebê no colo, né? Eu fui com o bebê no ventre. Aí a tá pediatra me vendo? expulsou. Me expulsou. Minha filha, vá curtir sua gravidez, deixe sua filha nascer. Depois que sua filha nascer, a gente conversa sobre isso aí. Porque a gente Tá fica vendo? naquele processo de ansiedade, né? É, E é é, legal a gente falar sobre isso, que esse processo de ansiedade faz parte, né? é. E aí, Atrapalha um e pouquinho, essa, mas faz parte. mas essa busca, eu lembro, eu já participando de reuniões, eu fui para Serdão grávida. E aí eu lembro Sim, de minha mãe dizer, Cláudia, eu nunca me preocupo com as coisas que acontecem com você, porque você tem um network, você tem um movimento. Eu fui para a palestra na UFBA de semana da síndrome de Down ainda grávida, já conhecia todo mundo e minha mãe, o que é isso, menina? Por isso que eu não me preocupo com você, vá, siga a sua vida. eu fui, Então eu fui vamos para lá. Serdal grávida também. Eu fui para Serdal Tá grávida vendo também. aí? Eu fui. Conheci o pessoal tudo na gravidez. Porque assim, quando a gente descobre, a gente quer dar uma melhor condição, né? Então, É, assim, a gente é. começa a buscar. Agora, sim, há 13 anos atrás, Claudinha, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Luana hoje está com 13 anos. Então, assim, há 13 anos atrás, a gente não tinha essa ferramenta maravilhosa que é o Instagram, que é as redes sociais. Né? A gente colocava lá no Google, síndrome de Down, aparecia as piores coisas da síndrome de Down. Hoje você coloca a síndrome de Down, tem um bocado de carinha aí, cada uma mais linda que dá vontade de levar para casa, né? Então, assim, uma grande diferença.
Juju Cave está tocando piano de verdade, com professor de música, concentrada. Gente, como é que chega nesse nível? Eu vou chegar lá. Eu estou inspirada nela. Pois é. Muito. Então, assim, essas inspirações é perfeito e antigamente não se tinha isso, né? Então, assim, o quanto hoje está proporcionando a essas mãezinhas que estão chegando agora e para a gente que já está nessa caminhada, nos inspirar também, porque tem muita coisa que a gente começa a perceber, poxa, eu poderia ter feito diferente. E hoje, as mães que estão chegando têm essa oportunidade de fazer diferente, né? Pois é. E como foi? Aí vamos lá, Luana, 1 aninho, 2 aninhos. Como era o seu processo, as suas brincadeiras, os seus brinquedos? Me conta aí como era que funcionava. Claudinha, eu sempre fui uma mãe que sempre gostei de estimular o tempo todo, né? Então, assim, Luana foi para terapia com 7 dias de nascida. 7 dias de nascida, Luana estava começando a terapia. Com 7 dias, ela foi para fono e com 9 dias começou a estimulação precoce. Então, assim, foi estimulada tanto a gente indo para as terapias como em casa. Então, assim, em casa, eu sempre gostei de... As brincadeiras era sempre para estimular. Então, assim, tinha minha cunhada, que provavelmente ela deve estar aqui, que é a Débora, que foi uma pessoa, assim, que estava muito próxima a gente, né? Meu cunhado Jean também, que é o Dindo dela, minha irmã. Então, assim, eram pessoas que estavam próximas. E, assim, eu fazia questão de ensinar a brincar. Então, assim, a gente precisava poder pegar um brinquedinho, não era um brinquedinho à toa, simplesmente por brincar. Era para estimular, né? Então, assim, era para estimular as cores, era para estar estimulando a percepção das coisas, do sentir, né? Porque tudo faz parte da alfabetização. Muitas vezes, as pessoas acham que só a alfabetização é conhecer os números, é conhecer as letras, né? Então, assim, a gente vê que o processo de alfabetização é muito mais do que isso. Essa semana a Né, gente Claudinha? aprendeu um monte de coisa. Eu vi você ontem dizendo, eu Sim, estou me alfabetizando. Essa pois semana nós é. aprendemos muita coisa. Eu inclusive, porque as coisas, eu fico pegando as coisas e complementando, Sim, mas muita coisa que a gente vai escutando e que é isso que eu queria te perguntar, que é assim, nós vamos sim, fazendo por causa do processo da síndrome de Down, mas que na verdade ainda, eu acredito, isso é para você trazer para a gente essa experiência, mas que há 13 anos atrás a gente não fazia pensando na escrita. Hoje a gente vê sim. que a gente pode levar esse conhecimento para as mães, mas que a gente vai nesse estímulo da síndrome de Down e que quando isso vem acontecendo desde lá de trás, meio que a gente chega, né? Então, conte Sim. aí um pouquinho, quando é que entrou essa sua consciência da alfabetização? Como foi esse início? Vá dizendo aí no iniciozinho que foi que você pensou em trazer para a gente. Claudinha, no início a gente pensa muito nessa questão da fala e na questão do andar, né? Principalmente do andar. Eu vejo muitas mães assim, né? Muitos seguidores aí, a gente tem muito contato com muitas mães. Eu vejo que a ansiedade da mãe maior é quando meu filho vai andar. Aí fica um tal de um perguntar com quantos anos Luana andou, com quantos anos não sei quem andou, fica naquela ansiedade de quando vai andar. De quando vai falar, com quanto tempo tem que andou. É sempre essas perguntas, né? Mas assim, ninguém nunca me perguntou quando foi que Luana se alfabetizou. Né? Nenhuma mãe nunca me perguntou quando foi, como foi. Né? Então, assim, é só essa preocupação. Tudo tem seu tempo. Mas, assim, o quanto é importante quando a gente tem a consciência de que esse processo do falar faz parte da alfabetização, esse processo do brincar faz parte da alfabetização, do conhecer as coisas, né? Então, O assim, de fato, andar, na minha tudo. época, eu não tinha essa consciência, não, quando é que ela vai falar? Eu sempre fui assim, muito tranquila com essa questão. Eu sempre fui muito tranquila, Claudinha, com essa relação assim, quando é que ela vai andar? Eu não tinha, eu estimulava, eu fazia, mas assim, eu não ficava naquela neura assim de, não, ela precisa andar. Bora estimular porque ela precisa andar. Não era com essa angústia, não era com essa agonia. Eu não tinha isso, eu nunca tive isso. Eu Eu só fazia parte achava do que processo, entendeu? demorava. Eu dizia, meu Deus, demora. Lili, eu lembro 2 anos e 2 meses, aquele andar verdadeiro. Tipo, de Sim. sair, soltar no shopping, deixa que ela vai. Antes não Aham. dava, mas eu digo, gente, demora, viu? Porque a minha primeira com 10 meses já estava correndo na praça. Aham.
Pois é, Luana andou com 1 ano e 6 meses. Um Então, ano assim, e 6 meses. e 6. 1 ano e 6. Então, assim, não sei se foi cedo ou se foi tarde, né? Tá dentro da Tá. estatística, né? Tá dentro do. Eu não tinha essa ansiedade. Mas, assim, eu vejo muito que muitas mães têm essa ansiedade de quando vai andar, né? De quando vai falar, como é que foi. E a língua, como é que foi os exercícios da língua, né? São perguntas que eu recebo muito, mas, assim, de alfabetização. Agora, falando aqui com você, eu estou observando isso e ninguém nunca me perguntou como é que Pois foi esse é. processo, né? De alfabetização. E o Talvez, processo veio todo, veio desde antes, né? Desde pequenininha. talvez, pelo menos o que eu enxergo hoje, é que a gente pensa que isso vai ser quando entrar na escola. Foi o meu Sim, pensamento. Então, quando entrar na escola, a escola vai dar conta disso. sim, E depois eu fui aprendendo, você vai contar a sua parte, que eu não vim para contar a sim. minha ainda. Para ser mandar na jornada, eu contarei. Aham, Mas que não é assim. Mas eu esperava no meu coração de mãe. Estou dando conta da fala, estou dando conta do caminhar. Isso é um estímulo, porque essa brincadeira desenvolve o cérebro. Para mim, eu estava desenvolvendo aquele cérebro que precisava ser ativado. E que quando eu chegasse na escola, tudo ia se resolver. Me conte a sua parte, então, como foi isso? Seu início lá Quando, de escola, quando como foi Luana, bem. quando Luana começou na escola, foi com 2 anos e 6 meses. Foi a primeira escolinha de Luana. Eu coloquei em uma escola já indicada. Dentro dessa escola, eu conheci uma mãe que ela tinha uma filha com síndrome de Down, que é a Denise, né? A mãe da Yasmin. E aí, era referência, era perto daqui de minha casa, de onde a gente morava antes, né? E aí eu falei, não, vou colocar a Luana lá, já é uma escola que a gente já conhece, já tem referência, e Luana foi para essa escola. Luana foi de fralda ainda, Luana usava fralda. E eu, na verdade, eu falava assim, na escola, a escola vai me ajudar a desfraldar, né? E aí a gente sempre acha que a escola vai ser esse apoio, né? E eu acredito sim que é um apoio pra gente, mas assim, tudo depende também da gente, do que a gente vai fazer em casa, né? Porque não Sim. adiantava a Luana ficar sem fralda na escola e chegar em casa e colocar fralda nela. Então é tudo É, questão de parceria, né? Desde o desfraude, né, Claudinha? esse desfraude dá uma live, porque eu lembro de todo o meu sofrimento. Gente, mas passa, tudo isso passa. Pois é. Agora, assim, uma coisa que eu lembro bem foi quando eu determinei, né? A primeira pró de Luana foi uma pró, assim, que é minha amiga até hoje. A gente tem contato até hoje, assim. E ela me ajudou muito nesse desfraude, não. Mãe, vai ser agora, vai ser agora. Porque, assim, a gente precisa estar preparado. Porque não basta só a escola, né? Então, assim, quando a gente decidiu, não foi muito sofredor, não. Luana, rapidinho, ela entendeu a questão do desfraude, né? E ficava em casa sem fralda, foi tranquilo pra gente, não teve problema nenhum. E aí vinha as questões das tarefinhas, né? A questão das tarefinhas, que você, com essa live aqui, me fez relembrar várias situações, assim, de escola, que a gente vai lembrando, que o tempo vai passando, a gente parece que esquece, mas não esquece não, quando a gente para lembrar. É uma A lembrança história, né? gostosa, né? É. Conte aí seu primeiro ano de escola. Lembre aí tudo. Conte coisas do seu Primeiro ano primeiro de ano de escola. escola, Luana estudou na Luz Infância. Nem existe mais essa escola. Uma escola que acolheu com todo amor, com todo carinho, assim. A Promara, que era a diretora, que era a dona da escola, ela fechou a escola para poder tomar outro rumo da vida dela, né? E foi um ano, assim, muito importante na vida de Luana. Porque ela foi muito acolhida. E, assim, uma coisa que eu sempre falei na escola, toda escola que Luana estudou, né? Sempre essa questão do comportamento, de como tratar Luana. E a escola sempre acolheu dessa forma, né? A forma como abraçar. Luana não é diferente em nada. E eu sempre falava isso, né? O que um coleguinha vai fazer, Luana vai fazer do mesmo jeito. Então, as tarefinhas sempre foi de igual para igual, entendeu, Claudinha? Nunca teve, assim, nesse primeiro ano, nada de diferente por causa da síndrome de Down. Nunca existiu isso. Ela se adaptou com muita facilidade, ela se enturmava com muita facilidade, entendeu? Só fugia da sala de vez em quando.
A primeira turminha é perfeita, parece que foi feita para isso, É, tá tudo arrumadinho. pois é. Quando, Então, quando assim, eles a se gente, engajam, vai bem. O grupo pois é. 3. No primeiro aninho, ela fugia muito da sala, porque ela queria ir para o parque, ela queria ir brincar, né? Aquela questão de estar ali, de fazer a rodinha, aquela coisa para ela ali era meio que sacrificante para ela ficar paradinha ali, era meio que sacrificante. Ela queria passear na escola, a escola toda colorida, cheia de brinquedos, cheia de atrativos, ficar na sala, né? Mas depois foi resolvido. Ela começou a ficar na sala e aí foi essa questão de adaptação, né? Dentro da sala de Eles vão aula. Mas deu um ficando. trabalhozinho. Mas assim, sempre teve uma boa adaptação dentro da escola. No início. Ah, você ficou na mesma escola até quando? Mais de um ano? Foi o Ficou. Nessa primeiro, escola, grupo 3. ela ficou o primeiro aninho que estudou, o segundo ano. No terceiro ano foi que mudou, né? Promara vendeu a escola, fechou a escola e aí assumiu uma nova escola, que é a Sonho da Criança, que ainda existe na Pituba, né? Nem sei se ainda Estela Maris aqui existe. E aí ela ficou dentro dessa escola. E aí depois a gente mudou para uma outra escola também lá em Estela Maris, que é Espaço Criativo, que é uma escola também que teve um excelente acolhimento com Luana e onde ela desenvolveu bastante, muito, muito mesmo. Né? Então, assim, Tem teve um uma mãe. grande avanço. Uma mãe perguntou aqui, porque eu disse, a gente vai deixar as perguntas para o final, mas isso é interessante Sim, que tem a ver com essas idades iniciais. Normalmente, na primeira turma, eles se engajam mais com os coleguinhas. Você sim. começou a perceber alguma coisa assim? Você teve algum problema nessas séries iniciais de interação com colegas? Claudinha, com colegas, eu nunca senti diferença, assim, dificuldades. Na verdade, Luana, ela sempre, assim, gostou muito de ficar com adultos. Ela nunca foi uma criança de gostar muito de brincar com criança, principalmente com muitas. Ela queria sempre uma só. Se tivesse a turminha, ela não queria ficar com aquela turminha. Ela queria ficar só com uma pessoa. Se chegasse outra coleguinha, ela largava. Ela ia buscar quem tivesse sozinha. Era sempre assim, para formar sempre dupla. Entendeu? Quando é que a escola começa a mandar para você as primeiras tarefinhas? Você lembra quando é que você começa a receber essas tarefinhas em casa? Seu primeiro desafio, você lembra do seu primeiro desafio? Eu lembro, não vou contar o meu Misericórdia. não, mas eu lembro do meu. É? Quando veio aquela tarefinha que você olhou assim, a escolinha que vocês estudavam mandava lá já para o Sim. grupo 4 ou 5, vinha a tarefinha para casa? Vinha já na outra escolinha, vinha atividades. E assim, a dificuldade que a gente tinha com Luana é para ela parar para fazer atividade. Esse iniciar dessa rotina, né? De assim, é agora, é hora da gente fazer atividade. Então, assim, esse momento, porque ela estava fazendo atividade e ela queria fazer outra coisa. Então, concentrar ela em uma atividade só sempre foi um grande desafio para a gente, até hoje. Né? Então, assim, hoje está melhor, mas assim, no início não foi fácil. Né? Então, assim, a gente parar, por exemplo, em cima da mesa que a gente ia fazer a atividade dela, não podia ter nada. A mesa dela, mesa branca. Porque se Tudo tivesse disperso. uma borrachinha, uma latinha, ela queria olhar para aquela lata, queria olhar para aquela borracha, queria olhar para aquele lápis. E o lápis não podia ser muito cheio de frufru, não. Porque aí ela queria brincar com o lápis, entendeu? Dispersa rápido. E você lembra da primeira tarefinha? Você fazia com ela? Você tinha algum horário? Quem era que participava das tarefinhas com ela? Que ficava em casa que conseguia fazer? Sempre as tarefinhas quem fazia, ou era eu ou meu marido. Meu marido Pronto. Aí é você um lembra pai super daquela? participativo. Isso é, ó. Muito. Você lembra daquela que você olhou e disse: e agora? A escola mandou isso, mas o que é que eu faço com isso? Você lembra? Atividade matemática. Para mim sempre foi um desafio com Luana. As atividades, como é que eu ia estar ensinando essa questão de números? Porque uma coisa é como você sabe, outra coisa é como você vai ensinar para outra pessoa. E principalmente quando você vê que a pessoa tem uma dificuldade no aprendizado. Então, assim, de que forma? Então, assim, eu sempre gostei de estar interagindo com a professora.
ela precisava me ensinar como é que eu ia ensinar para a Luana, entendeu? Então, assim, atividade matemática, quando vinha a questão dos números, quando começou com questão de soma, então foi algo assim, como é que eu vou passar isso para a Luana, entendeu? E E uma aí coisa, Claudinha, que Luciana não tinha, era paciência. Algo que eu tenho trabalhado muito, palavra muito. mágica, palavra mágica. Na jornada tinha que ter um dia de paciência, porque tudo começa por aí. Pois é. Me conte como foi essa sua questão, como é que você enxerga ter e não ter paciência, quando você consegue respirar, dá mais certo, não dá certo, conta a sua experiência, porque essa paciência é tudo na vida da gente. Claudinha, eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, de querer, sabe, de abraçar o mundo. E assim, e fazendo as atividades de Luana, eu queria estar fazendo outras coisas também. Tanto é que muitas vezes, eu e meu marido, a gente decidiu assim, não, quem vai fazer atividade é você. Então, assim, muitas atividades de Luana, ele que fazia, justamente por essa falta de paciência que eu não tinha. Só que o tempo foi passando e eu comecei a entender que o meu propósito de Luana, Deus me deu Luana justamente para eu trabalhar essa paciência que a gente precisa. Porque assim, a gente pode não nascer com paciência, mas paciência adquire, é adquirida, né? Então, essa mudança de mentalidade eu tive, né? Eu A abracei nossa isso. coach aqui, ó, Luciana, nossa coach, comportamento é Pois é, modificável. com Comportamento é certeza. modificável. Então, se é uma coisa que também é difícil para a gente, porque nos incomoda, não ter Sim, paciência é sofrível para a gente sentar e fazer aquela tarefa. sim. Então, comportamento é modificável, eu vou aprender a respirar e as coisas fluem. Vão fluindo. Então, assim, a gente precisa ter um mindset de crescimento, né? Porque não adianta a gente ficar, não, eu sou assim e vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? A gente precisa modificar sim, e nossos filhos precisam que a gente modifique. Então, assim, para que eu pudesse estar ensinando a Luana, eu precisei mudar muito em mim. Porque o problema não estava nela, o problema estava em mim. Eu comecei a enxergar isso. Que não adiantava eu colocar meu marido para ensinar ela. Porque a missão era minha também. A paciência, ele é o homem da paciência, mas eu não. Mas eu precisava disso, né? Quantas coisas a gente descobre nesse processo? É um processo muito rico e muito lindo, gente. Nasce a criança com síndrome de Down, nasce o pai, nasce a Sim. mãe, nasce todo mundo de novo, porque é um Nasce um novo ser reencontro, humano. é um reencontro com tudo que a gente precisa fazer. E nós falamos isso durante todos os dias de live com os convidados. Se nós desistirmos, quem é que dá conta disso? Então nós temos que Sim. continuar. Mas nós estamos aqui curiosas, Lu, todos curiosos aqui ainda, para você contar, por exemplo. Quando nós falamos de escola, nós falamos de um local em que nós estamos, que é necessário, que é bom e que a gente faz parceria. Mas, principalmente, nós pais temos questões com matrícula, que às vezes não são todos que conseguem. Às vezes a criança aqui na escola, como foi esse processo de adaptação assim? As barreiras que você encontrou, como foi que você foi resolvendo? Por exemplo, Maria Alice teve um período que não gostava de ficar na sala de aula. Então, Luana, por quê? Luana Na teve também. educação infantil tudo vai ficando lindo. Mas chega o primeiro ano, o segundo ano. Hoje Luana está em que série? Quarto ano? Sexto ano. Quinto? Sexto ano. Sexto Sexto ano. ano. Uma mãe até perguntou aqui, está no sexto ano. Lili está no terceiro ano, porque perguntou as meninas estão em que série. Maria Alice tem 9, está no terceiro ano. Luana tem 12, está no sexto ano. Tem Então, 13. conte aí. 13 anos. 13. 13. Conte aí então pra gente, depois que passa do primeiro ano, como é que foi essa história? Claudinha, assim, ó. Luana, ela sempre teve um desenvolvimento muito bom de relacionamento com as pessoas, tudo direitinho, né? Quando vai chegando essa fase do primeiro ano, grupo 5, tranquilo. No primeiro ano, a gente começa a perceber a dificuldade vai aparecendo, né? A dificuldade no entender e a dificuldade na concentração, porque assim, quanto mais o ano vai passando, mais concentração ela precisava ter. E a gente não via isso, né? Então, essa dificuldade é forte. Assim, essa concentração a gente precisava trabalhar
E a gente precisava, assim, estar concentrando nesse momento, entendeu? Para que a gente pudesse estar fazendo uma atividade, para que a gente pudesse estar desenvolvendo alguma coisa nela, era importante essa concentração. Foi do primeiro ano em diante que a gente começou a ter esse olhar, né? Essa dificuldade veio aí. Livros, a partir do primeiro ano, você acompanhava os livros da escola, você comprava esses livros, como eram essas atividades da escola? Boa noite, professora Carla, que conosco, estava aqui ontem, nos deu o prazer, a honra. E tem um pai aí também que acabou de perguntar se pode fazer uma pergunta. Hoje nós vamos deixar os últimos minutinhos para perguntas, para mim e para a Luciana, referente à alfabetização dos filhos. Nós estamos aqui com duas mães que alfabetizaram, as meninas estamos no início, mas chegamos, que é esse ponto, chegamos. Daqui para frente a gente se une e vai caminhando. Então, assim, e os livros, Lu? Conte aí, você comprava, porque tem um período que eu já não compro mais esses livros, mas como foram os livros, essa relação de vocês com os livros? Claudinha, assim, ó, Luana hoje está no 6º ano, e a gente sempre decidiu que a gente iria comprar os livros dela. Mesmo que a gente fosse adaptar, porque, assim, tem determinadas atividades que precisam ser adaptadas, tem atividades que não, que ela consegue fazer. Mas tem atividades que precisam muito dessa adaptação. Mas, assim, eu nunca quis deixar ela na sala de aula sem livro, sabe? Então, assim, para mim, eu imaginava que todos os colegas estarem com o livro e ela estar sem o livro, para mim, isso para mim era frustrante isso. Mesmo que ela pegasse o livro e ela não tivesse lendo aquilo ali, mas o fato dela arrumar a mochila dela, de ir para a escola, tudo isso para mim, como mãe, né? E como Anderson também, ele sempre teve esse olhar, para ele era importante. Então, assim, a gente sempre decidiu que todos os livros, hoje é módulo, todos os módulos ela tem. Mesmo que as professoras, a gente adapta, né? Então, assim, existe parceria, eu vejo qual é a atividade que não está sendo legal para ela, a escola está adaptando aquelas atividades. Então, a gente faz esse processo. Mas todos os livros ela tem. Sempre teve, entendeu? Ela tem os livros e tem materiais adaptados. Sim, sim. Porque assim, nem toda atividade dos livros ela consegue acompanhar, sabe? Para a gente era importante ela ter o fato dela não estar diferente por um colega ter o livro e ela não. Hoje, aí já é uma pergunta minha, de curiosidade, que eu não cheguei lá ainda. Essa questão de escola, nós pais pensamos muito nisso. Como é essa relação dela com os amigos na escola? Porque o que a gente sabe enquanto não temos experiência, o que nós sabemos enquanto não temos experiência, é que chega um momento em que eles vão começando a não ter tantos amigos na escola. Como é essa questão dela hoje com a idade que ela tem, apesar de que a gente ficou um ano aí em casa, mas como era isso? Ela já expressa alguma coisa para você, ela já sente, ela tem esses amigos na escola, como é isso? Claudinha, se você perguntar a Luana como é essa pergunta que você está me fazendo, eu sempre faço com ela e eu percebo isso. Ela fala muito bem dos amigos, ela fala com muito orgulho, com muito amor dos amigos. Tanto é que ela fala que está sentindo muita falta dos colegas, ela fala dos nomes, ela faz parte de um grupo de WhatsApp dos colegas, onde tem várias conversas que a gente, mamãe, né, ela está aqui na live, não poderia nem escutar isso, mas assim, a gente, mamãe, a gente fica de bituca nessas conversas, né? Então, assim, tem aquelas participações e ela está incluída. Os colegas sempre colocaram ela nos grupos, sempre fizeram isso, assim, a gente nunca teve problema com essa questão de interação com os amigos. Agora, a gente percebe, sim, que nem todos os momentos ela vai estar presente, porque assim, para ela não é interessante. Ela não se interessa por tudo que outros colegas se interessam, entendeu? Mas assim, essa questão de participação com os amigos, tanto é que quando a gente tem festa na escola, que a gente vai, a gente vê o carinho dos colegas com ela, a atenção dos colegas com ela, sabe? Hoje eu acredito que as nossas crianças já estão inseridas no modelo um pouco, eu digo só um pouco, viu, Lu? Porque não existem histórias, cada mãe, cada pai que está aqui, cada família tem aquela história. Por exemplo, às vezes a gente não percebe que não tem, a gente não percebe a falta, mas quando tem a presença, a gente percebe a presença. Então eu lembro eu veraneando, eu num village,
E Maria Alice brincava, ela brinca tranquilamente com as crianças, brincava na piscina. Mas chegou uma menina, gente, onde nasceu essa menina? Ela se chamava Bia. Ela era da mesma idade que Lili, mas ela gostava de brincar com Lili. Ela tinha um carinho. E Lili chegou para mim e fez: mamãe, a minha amiga. Então eu acho que ela reconheceu, tipo, essa menina brinca comigo porque ela quer brincar comigo. Então, assim, o mundo já mudou muito, mas tem coisas, às vezes, que ainda acontecem. Mas que bom que tem mudado. Na escola, foi que você pensou assim? Você pensou alguma coisa, como eu estava aqui te fazendo as perguntas, você pensou em algo para me contar que eu não te perguntei ainda. O que é aquilo que você quer contar para a gente? Depois eu pergunto mais. Claudinha, essa questão que você falou aí da questão dos amigos, eu sempre mostrei para a Luana assim, ó. Na vida, a gente sempre vai ter pessoas que querem estar com a gente e pessoas que não querem estar com a gente, independente de síndrome ou não. Então, assim, desde Luana pequenininha, eu sempre mostrei isso para ela. Não assim como as pessoas não vão querer ficar com você porque você tem síndrome de Down. Porque você tem isso, você tem aquilo, não. Eu sempre mostrei para ela que quando as pessoas não quiserem ficar com a gente vai procurar quem quer ficar com a gente, entendeu? Então, assim, e ela, na época que eu sempre falava isso, ela tinha, era uma moda que se tinha aí de beijinho no ombro, né? Então, ó, ninguém quer ficar comigo, então, beijinho no ombro. Então, ela sempre cresceu com isso, né? Então, se não quer ficar comigo, quem vai perder não sou eu, quem vai perder é quem não quer ficar comigo, né? A gente precisa trabalhar a autoestima. Esses dias das lives eu lembrava, isso é uma dica boa para todas as famílias. Por exemplo, eu veraneava, eu sempre fui uma mãe que gosta de brincar, eu sempre conto isso. E eu levo os meus brinquedos, eu levo os jogos, tem que ser 2 carros para ir veranear. E à noite, na porta do vilage da gente, era o Village Massa. Então, assim, primeiro porque eu gosto de brincar, e segundo porque eu dizia assim, poxa, aquela menina ali. Eu lembro que umas crianças do Village, poxa, tia Maria Alice tem muitos brinquedos, mas é uma forma de, aqui é divertido, eu não preciso ter isso para que as crianças venham, mas criança gosta de brinquedo. E mãe de criança com deficiência, seja qual for a deficiência, tem que ter essa inteligência. Vamos, então, proporcionar um ambiente legal para que tudo funcione, porque nós temos que ser esses gestores mágicos das situações, né? Não tem... E fala em... Eu digo que é a tia Cláudia, a tia brincante, e aí tá tudo resolvido, porque todo mundo quer ser amigo de Lili, porque onde tem, é a porta onde tem a brincadeira. Luana e Amar, Luana e Luan, meus dois, e Amar tá com veranear com você, viu? Entregou criança a mim. Se a gente estiver no veraneio, tiver todo mundo no vilagem, deixa tudo comigo e pode ir todas as mães pra praia, que eu resolvo tudo. E aí, nas escolas, você hoje só contou coisa pra gente boa, aí todo mundo vai querer estudar lá na escola que você tem, porque você tem que contar pra gente. Mas, Cláudia, na hora que aconteceu tal coisa, a gente foi resolvendo desta forma, porque senão todo mundo vai dizer, Lu, vem cá, você vai botar a gente, todo mundo na mesma escola. Porque a gente vai entendendo que, quando a gente fala em 9º ano, eu mesmo fico pensando, eu já recebi mensagens de muitas mães que os filhos já têm 13, 14, 15, estão nesse início, e pais também que já disseram, eu não cheguei ainda, eu não sei nem como é que eu vou chegar. E quando eu me vejo na sala do 9º ano, com aqueles livros, como é que funciona? Então conta aí pra gente, quando estava tendo aula presencial e hoje nessa aula online, como é essa vida real agora, com essa idade, inserida numa turma? Você falou, foi 6º ano, não foi? 6º ano. Sexto ano. Claudinha, olha o que acontece com a minha situação. Eu sou uma mãe que, assim, eu não me preocupo com nota. Eu digo assim, não sei se eu sou diferente da grande maioria, mas assim, eu não me preocupo com nota. Eu me preocupo com como a Luana está na escola, com como ela está desenvolvendo, com o avanço dela. Isso que eu me preocupo. Assim, eu nunca fui uma aluna exemplar na escola de aula e nunca achei que nota era algo que era legal. Eu, na minha época de estudante, assim, né? Então, assim, pra você ter noção, eu passei a gostar de estudar depois de adulta, depois de já mãe. Então, assim, eu trago isso para a criação de meus filhos. Então, assim, eu não fico preocupada com quanto Luana tá, como é que ela tá na escola, se tá com nota boa, se não tá, se o boletim tá legal, se não tá. Eu quero ver ela desenvolvendo, sabe? Dentro da sala de aula, eu quero ver ela desenvolvendo. Os professores
fazem sempre trabalho que traga ela para aquela situação. É um assunto, por exemplo, assunto de ciência. Ela está ali, ela não consegue acompanhar tudo que está ali no quadro, tudo que a professora escreve, ela não consegue acompanhar. Isso é fato, ela não consegue acompanhar naquela velocidade que é o quinto ano, que é o sexto ano, ela não consegue acompanhar. Então, cabe a mim, quando eu chego em casa e ter essa interação com a escola, que eu tenho, né, essa parceria, de estar querendo entender, porque assim, eu digo que hoje eu sou uma estudante também, porque eu preciso entender o que está sendo passado dentro da sala de aula para que eu possa estar passando para a Luana, entendeu? Porque ela simplesmente na sala de aula, ela não acompanha direito, não acompanha tudo, entendeu? Para os nossos filhos, realmente a nota é qualitativa. É a Sim. relação que ele tem da sala, é a atividade dele, isso realmente é muito importante. E aí, como é que chegou essa leitura para você? Mas aí já como mãe mesmo, quando você viu, Sim. como foi? Você lembra dessas primeiras leituras? Como foi essa sensação? Luana, quando ela tinha 6 para 7 anos, eu não lembro bem assim a idade. Luana, ela tinha uma psicopedagoga que era perto de onde a gente morava, né? Ela tinha não sei se a gente chama clínica ou escolinha, alguma coisa assim, que é a Lane Casais, né? Sou muito grata a essa psicopedagoga que, assim, me ajudou muito a essa nova forma de alfabetizar, né? Porque eu era do tempo do B com A. E aí que eu vi nas lives aí você falando, eu era do tempo do B com A. Então, assim, Nós eu falamos isso precisei ontem. mudar, pois é. Então, assim, eu precisei mudar o meu olhar de como ensinar isso. Porque a gente fica com aquelas crenças, né, que tem que ser assim, que tem que ser do jeito que a gente aprendeu. E a gente precisa mudar isso, né? Então, assim, essa psicopedagoga me ajudou muito. E foi aí que quando eu via a Luana lendo, quando eu via a Luana lendo ali, lendo a frase, aquilo ali pra gente, porque às vezes a gente imagina que aquilo não vai acontecer. Porque o processo é lento e a gente acha que isso não vai acontecer, de ler uma frase, de ler um texto, né? E quando a gente vê que as coisas estão acontecendo num passo lento, mas que está acontecendo, por isso que assim, a minha preocupação é que isso aconteça. Eu não me preocupo quando é que isso vai acontecer, sabe, Claudia? Eu me preocupo que isso aconteça. E eu sempre digo assim, eu quero ver ela amanhã lendo mais do que leu hoje. Ela lendo mais segura do que leu hoje. Sempre assim, é um processo. Hoje, porque daqui a pouco eu vou abrir para os pais perguntarem, que a gente fica Sim, aqui, não é? O tempo passa rápido. Mas assim, hoje, quais são, se a gente fosse perguntar para você, Lu, os três top three, o que não é o top sim. five, a gente vai só nos três, mas assim, três coisas Uhum. que você diz. Hoje eu já cheguei à alfabetização e enxergo três coisas importantes que eu fiz. Principalmente eu vi que você estava maratonando aqui as lives, os assuntos. Então, Sim, três coisas que você diz. Hoje eu olho para mim. As casas não são iguais, as crianças não são iguais. Tem um pai até que pediu aí para fazer uma pergunta. Coloque, eu já vi que tem ali uma pergunta, eu já vou abrir daqui a pouco. Mas quem tiver perguntas, coloque na caixinha que a gente vai começar a responder para vocês mais. As casas são diferentes, as crianças são diferentes. Mas você olhando para você, Luciana, para a gente enxergar e cada um ir adaptando da sua forma. Mas três coisas que você entende. Hoje eu tenho a minha filha já lendo. Nós sabemos que é um processo que a gente chega e que daqui a gente vai expandir. Então o importante é chegar, porque crianças também típicas, que a gente chama das nossas, sim. as crianças com deficiências típicas, e as típicas, eu sempre falo aqui que 52% dessas crianças não têm influência de leitura até os 8 anos de idade. A alfabetização no Brasil não é uma coisa que chega simples, porque depende da cultura, da casa, do estímulo, e nem todas as casas. Nós temos no Brasil muitas mães humildes que saem para trabalhar, só voltam à noite num contexto que não dá para tomar conta disso. Então, essa dificuldade da criança não é porque ela não chega. Ontem nós falávamos sobre isso, falávamos sobre neuroplasticidade, que não é porque ela não chega por qualquer incapacidade. É porque nós precisamos de muitas habilidades antes, e esta casa, esse estímulo, esse contexto, essa sociedade. Mas você olhando para você e dizer, eu, Luciana, considero três coisas importantes que me ajudou a chegar com 13 anos de idade com Luana lendo. Conta aí pra gente.
Claudinha, eu acho que é extremamente importante essa questão do aprender todos os dias. Nosso cérebro é um músculo, né? Então, assim, quanto mais a gente exercitar, bora se dizer assim, mais ele aprende. Então, assim, se a gente se acomoda e não aprender nada, ele vai ficar acomodado naquilo que a gente está dando. Então, assim, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Então, essa questão de estudar todos os dias, na minha concepção hoje, é super importante. Então, aqui em casa, ninguém vai brincar sem fazer alguma atividade. Então, assim, é importante ler alguma coisa, é importante fazer alguma coisa. Então, assim, aqui em casa, brincar só depois de estudar. Celular, só depois de estudar. Então, assim, brincar de alguma coisa também faz parte do aprendizado. Então, aqui, a gente faz o quê? Tem quebra-cabeça, tem jogo de memória, ditado, a gente ama brincar de fazer ditado, né? Então, assim, sempre fazer alguma coisa antes de estar liberada para fazer o que ela quiser fazer, né? Porque ela tem que ter autonomia de escolher o que é que eu quero fazer agora. Se é celular, se é maquiagem, se é fazer alguma coisa nas bonecas, sei lá. Então, precisa dessas tarefinhas a ser cumpridas aqui, entendeu? Para poder fazer. Muito bem, dona Lu. Você Pois é. trouxe muitas coisas boas para a gente nesse contexto de que ali, olha o que eu disse que eu ia fazer a costura depois, que é Sim. desde o início nós estarmos fazendo as coisas com intencionalidade. E aí eu quero ver os pais agora. Tem uma pergunta aqui de Ângeles, que é aqui. Quem faz adaptações? A escola, a família ou os terapeutas? Quer responder alguma coisa, Lu? E aí eu complemento. Que Quero. eu já estou aqui com a Certo. resposta. Vá, Eu vá. vou, eu vou. Como é que acontece com a gente? A escola manda atividade adaptada, mas manda as atividades, nem todas as atividades são adaptadas. Então, a gente sempre está se encontrando, né? Eu e meu marido com a escola, para que a gente possa estar mostrando as dificuldades que Luana está. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o professor ele não consegue ter a percepção de qual a dificuldade de Luana em todas as atividades. Eu estou falando, respondendo isso por mim, né? Por Luana. Então, assim, existe essa adaptação. Então, assim, quando se manda, por isso que eu digo assim, que eu preciso estudar também para poder estar vendo o que é que Luana está aprendendo e, assim, da forma. Porque eu acho que eu, como mãe, eu consigo ter a percepção de como é que Luana aprende melhor em determinadas atividades, entendeu? Agora, a escola, eu tenho essa parceria da escola de estar tendo sempre reunião com a professora, me mostrando de que forma que eu vou estar mostrando. Porque muitas vezes a gente faz errado, a gente não sabe, a gente não é especialista, né? Mas essa orientação do professor com a gente é de extrema importância. No caso de Luana, específico agora no 6º ano, você consegue essa Sim. parceria com a escola. As atividades adaptadas a própria escola faz, é isso? Que eu acho que foi essa a curiosidade de Ângeles. Sim, Hoje, a a atividade dela, que escola não é do livro, a escola faz. faz, e assim, nem toda atividade do livro, por exemplo, passa 10 questões. Nem todas aquelas 10 questões eu vou fazer com Luana. Então, eu que estou em casa fazendo atividade com ela, eu vejo até onde ela pode ir. Porque tem dias, Claudinha, que ela pode fazer as 10 questões, tem dias que ela só faz 2, entendeu? Então, essa adaptação que precisa ter com a família. Uma dica que eu ia dar para vocês, quem já tem os filhos com mais idade, no seu caso, por exemplo, que já passou de 9, que é o meu caso, eu estou aqui Sim. no nível das atividades do 9, mas as mães que já têm filhos mais à frente, que tem essa experiência de Luciana, que tem a de Ângeles, por exemplo, Luciana especificamente, que nos contou que compra os livros. Existe também essa questão da criança ter o livro, dela se ver como igual na sala, os colegas estão com os livros, mas a dica é, porque eu fazia aqui nos meus livros, agora porque eu estou com material adaptado, então eu optei por não usar, no último ano ainda, e que a escola ainda era regular, eu optei por não usar o livro, eu fui fazer um teste, depois chegou a pandemia, eu não dei continuidade, mas eu fiquei um ano sem os livros com material adaptado. Mas quando eu usava os livros, eu saía arriscando, viu, Lu? Por exemplo, eu olhava para o livro, se naquele dia ela estivesse aprendendo uma palavra diferente, eu ia fazer caça-palavras, eu pegava meu lápis, já que eu comprei aquele livro que é caríssimo, já que aquele livro Sim. está ali, eu olhava para aquilo ali, o que eu inventasse que estivesse no nível deles, eu Aham. fazia.
E quando a atividade vinha Sim, grande, cansou, só dá até aqui. Se a sim. atividade não está A adaptada, a gente não gente tem pode que ter um insistir, né, olhar, Claudinha? a gente tem que ter um olhar de adaptação. Deixa eu ver se tem mais perguntas que tinham aqui. Desde que idade vocês mantêm a rotina? Isso aí eu vou deixar a Lu responder e eu vou dar uma dica depois. Mas desde que idade que Luana tem essa rotina de fazer as tarefinhas? Olha, Luana sempre gostou de fazer as tarefas, né? Mas assim, tem 3 anos, 3 para 4 anos, que realmente foi quando eu comecei a me planejar também, a criar essa rotina para mim, porque assim, eu não tinha rotina. Eu sempre fui uma mulher sem rotina. Para mim, rotina não era algo legal, né? Mas há 4 anos atrás, mais ou menos, acho que até mais um pouco do que isso, eu comecei a criar rotinas na minha vida e como isso facilitou. E aí foi aí que a gente começou a colocar realmente essa questão de estudar todos os dias, porque eu não tinha isso dentro de minha casa, né? Dessa necessidade de estudar todo dia. E eu vejo o quanto essa rotina de estudar todos os dias ajudou no aprendizado, tanto dela como de toda a família, entendeu? Eu tenho um Luanzinho também de 6 anos que está nessa fase de alfabetização. O quanto essa rotina de estudar todos os dias, de fazer algo todos os dias, contribuiu bastante para o aprendizado deles. Que é isso, que é uma outra coisa que a gente fala de rotina, de organização. Probia está aqui Sim, conosco, ela falava muito bem disso, que a organização desde pequenininho vai sim, refletir nessa alfabetização que precisa ser organizada, que com precisa certeza. estar estruturada. E aí eu vou começar a contar aqui, nós estamos interessados em rotina, em alfabetização. E aí eu vou começar a te contar, Lu, e vou dar alguns spoilers, que é o seguinte, Aham, nós já estamos há um dia da jornada, gente. Eu vou contar para vocês agora pois é. exatamente o que é que vai acontecer conosco, que nós pensamos esse processo de alfabetização. Nós escutamos essa história de Luana, como é que veio. E aí eu vou dizer a vocês, olha a história de Luana casada com a história da jornada. Um dia, Lu recebeu o diagnóstico e tem essa filha com síndrome de Down. Então, essa família, amanhã estaremos falando da mãe. Nós temos aqui um público muito maior de mães, sabendo que nós temos pais aqui. Mas a mãe que recebe essa criança, que se conscientiza disso para dar conta dessa alfabetização. Então, nós teremos 7 dias. Dia primeiro a gente vai falar dessa mãe, dessa família, do núcleo familiar, dessa casa. E aí, como é que a gente recebe essa criança? O que é que a gente faz com isso? Não posso contar tudo, todo mundo vai ter que estar aqui amanhã conosco. E depois, como é que a gente dá conta dessa alfabetização? No segundo dia, que será o dia 2, nós vamos conversar sobre os parentes, porque aí eu vou para a família maior, e como é que a gente faz essa parceria. Cada dia é um parceiro. No dia 3 estaremos conversando sobre: existe a Cerdal, que eu e Luciana fomos lá ainda grávidas, existem os Sim. terapeutas, como é que a gente se conecta com eles em prol dessa alfabetização. No dia 4 entra a escola, porque primeiro esse bebê chega, depois eu compartilho com esses parentes, depois eu vou para esses terapeutas, daí eu vou para a escola. E aí no dia 4 estaremos na escola. No dia 5 eu não cheguei na escola, então agora eu preciso de materiais adaptados. O que, é que tem a ver com livros? Nós falamos hoje da importância de se apropriar desses livros e dos pais comprarem, mesmo que as crianças não estejam com esses livros em mão. Vamos falar Sim. dos livros. No dia 5 já me perdi se é 5 ou 6, mas eu sei que depois dos materiais adaptados, nós teremos o dia dos brinquedos e das brincadeiras. O lúdico é útil, não é útil? Como é que esse lúdico entra nessa alfabetização? E aí teremos o dia do resumão da semana. Eu alfabetizo ou não alfabetizo essa criança? Como é que chega essa alfabetização? Nós tivemos 5 convidados e teremos 7 dias. Nós Sim. nos 7 dias, criaremos um plano. A ideia é que todos que assistirem à jornada façam o seu plano, porque não tem receita. O plano que serve para mim, que serviu para a Luciana, não vai servir para vocês que estão Sim. aqui. Então, cada um, com o que nós formos construindo na jornada, você vai
customizando o seu plano. No último dia da jornada você vai ter o plano da alfabetização do seu filho, conseguindo enxergar no dia que ele nasceu, qual é o processo que precisa ser cuidado. Então, se alguém, vamos ver se tem mais perguntas, Lu. Eu não queria deixar para o finalzinho, para todo Maravilha, mundo viu? que está aqui. Essa Gostou, jornada Lu, do vai ser spoiler? maravilhosa. Gente, agora Claudinha, conte. olha, eu estava essa semana em Guarajuba, lá veraneando, dentro de casa, mas veraneando em um ambiente diferente, né? Tomando banho de piscina, relaxando, mas assim, no horário da live estava lá. Então, assim, é legal a gente estar ouvindo isso para a gente ver onde a gente está precisando melhorar, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, mas que a gente pode corrigir, porque a gente não tem que ficar frustrada porque é algo que a gente não fez. Tudo dá tempo ainda, né? Tudo dá tempo da gente Tem fazer. A gente precisa buscar Pois mais é. informações e realmente aplicar, né? Lu, tem pela foto, é um pai, mas eu me perdi aqui nas perguntas, mas ele está aqui. Responda, por favor. Aí eu quero que ele pergunte de novo. O nome está como Fotos Gentil. É Coloque sua Guilherme. pergunta aqui. Ah, Guilherme, eu então, gravei seu nome, tá Guilherme. vendo? Guilherme, coloque aí sua pergunta, porque eu vou ficar curiosa. A jornada será Deixa eu ver se todos eu os acho aqui. dias, às 20 horas. E tem uma pergunta de Nilce. Como você fez para sua filha parar na sala de aula? A minha não para. Vai lá, Lu. Conte aí, você teve esse problema de Luana saindo da sala? Teve. Tive. Ó, primeiramente, a escola colocou uma gradezinha para mostrar para ela que ali era limitado, entendeu? Porque antes não tinha. E aí É colocou isso, uma gradezinha. eu lembro na sala do grupo 3 eles faziam isso com todas as crianças. Mas aí É, depois, você lembra disso? Ela já estava maiorzinha ou era pequenininha? não, esse da grade era da pequenininha. Depois ela Pequenininha fugia como? ela fugia. Na verdade, assim, ela queria sempre para a secretaria, porque ela queria ser a secretária. Luana, até hoje, Luana gosta de estar sempre com adulto. Então, para ela, estar sempre com criança não é algo Boa que agrada pergunta. ela. Entendeu, Claudinha? Não é Chegou a algo que agrada muito ela, pergunta. não. Chegou? Chegou, eu vou Tá bom. responder. Deixa eu responder. Vá, Aí que eu estava querendo. responda. Eu não estou vendo, Até não. que série, até que série a criança pode se desenvolver? Sempre, sempre e sempre. Aí o que é que a gente lembra do nosso teórico Paulo Freire? Quando ele chega para alfabetizar adultos. Então, o que Sim. é que eu falo? E isso nós vamos conversar na nossa jornada. Se não deu, por exemplo, Lu hoje está com Luana com 13 anos. Se ela viesse agora me procurar, Cláudia, a Luana está com 13 anos, ainda não lê e escreve. Nós vamos manter esse processo de alfabetização como se eu estivesse no início e preciso adaptar esse material. Eu não posso, hoje, uma criança de 3, 4 anos assiste Peppa. Eu não posso pegar a Luana. Diga uma coisa, Lu, que Luana gosta. Pode ser dançar? Dançar e cantar, é com ela mesmo. Desculpe, vamos lá. Diga um desenho, uma coisa que ela gosta de assistir. Desenho. Como é o nome? Aquele prédio azul? Esqueci o nome. DPA. Eu não aguento mais aqui em casa. Desenho, essas novelinhas, brinquedo, artista, uma coisa que ela gosta que seja da idade, as coisas de maquiagem, o que é que ela gosta de assistir? Eu não lembro dos nomes não, viu, Claudinha? Ela gosta de Revista. assistir YouTube para poder estar assistindo. Menina, esqueci tudo o nome agora aqui. Daqui O a que pouco a ela vem gente aqui me contar, viu? precisa, pois é, Gosta de o que a gente ver precisa, lives de maquiagem, coisas de entende? Então eu maquiagem, vou de adaptar, dança. eu vou adaptar. Pronto, e adoro responder isso, porque eu lembro, nós estamos aqui para falar de possibilidades e de necessidade de criar possibilidades. Não vamos falar de impossibilidades, vamos falar de necessidades de criar possibilidades. E eu lembro, embora nós estejamos aqui nesse mundo lindo, colorido, eu e Lu,
Lu estava ali falando que estava veraneando, mas todo mundo aqui sofre, todo mundo chora. Tudo fica bonito aqui, fica a Cláudia Sim. maquiada, mas tem Cláudia feia, tem Cláudia triste, tem Cláudia desesperada. E esse processo de alfabetização para a gente é muito dolorido. E aí, quando a família não tem poder aquisitivo, eu lembro de uma mãe dizendo isso, é fácil para vocês estarem aqui numa semana de jornada, numa semana de convidados e que está tudo funcionando para vocês. E aqui que não funciona? Aí entra a Proelis, que está aqui conosco, para dizer, podemos brincar sim, na jornada, a jornada acontecerá a semana toda, embora depois nós teremos um curso, sim, nós já anunciamos algumas vezes o curso, mas a jornada vai ser aberta a todos, a jornada é gratuita, é direito de todos, e Cláudia está no Instagram para todos. E aí nós vamos buscando o que é possível e Proelis nos ensina. A gente trabalha com vasilha de tapaué, a gente trabalha com tampinha de garrafa PET, a gente trabalha com papel reciclado, que eu peguei um papel... Ela nos ensinou, né, Claudinha? Prolis que nos ensinou que a criança precisa ser provocada, né? Então, isso não depende de poder aquisitivo, isso depende da mãe, do pai, da família provocar essa criança, né? essa criança que vai ser ensinada a cantar, a pular, a rodar, a amassar papel, que vai ser o papel que tiver. Então, assim, muito boa essa pergunta. Por quê? Porque nós estamos aqui para todos. E é possibilidade, sim, educação é possibilidade. É aprender com o material reciclado, é ensinar dentro de tudo que nós estamos falando, principalmente entendendo que essa família é rica em possibilidades. Essa casa que brinca, essa casa que ensina. E tem uma coisa para dizer para vocês, como pessoa da área de educação. Sabe quem recebe mais treinamento, que está mais preparado e que tem uma escola mais inclusiva? É a escola pública. Embora não seja um mar de rosas, porque nós estamos no Brasil. Mas se você pegar uma professora de escola pública, da área de inclusão, foi quem mais se capacitou, quem tem dia de planejamento. A professora da escola regular, ela está ali, ó, só dando aula, tem a semana de planejamento, tem tudo. Mas escola pública, meu marido é de escola pública, tem o dia da semana, que não trabalha para planejar. Então, assim, nós temos muitas possibilidades, é uma pergunta excelente. Nós estamos aqui para isso. O Instagram está aberto para isso, pode perguntar. Eu tenho respondido no direct. Quando demanda uma resposta maior, eu mando um áudio e todo dia pode me perguntar, Cláudia, eu faço o que hoje? Porque é um dos propósitos que eu estou aqui, é exatamente, agora que eu descobri, eu quero incluir todos. Os que têm possibilidades de estar ali e os que precisam descobrir que têm possibilidades também. Não tem ninguém com impossibilidade. Então vamos ver, Lu, se tem mais perguntas. É só querer, né? Pois é. A gente precisa agir, né, Claudinha? Porque não adianta a gente ficar esperando, quando eu tiver dinheiro, se não tiver dinheiro não faz. Não é assim. Poder aquisitivo não influencia, não pode ser um bloqueador. E aí, Lu, vamos tirar nossa foto, viu? Vamos tirar nossa foto. Bora. Deixa eu desabilitar aqui um pouco, já agradecendo a todos que estão aqui, mas nós vamos... Tirem vamos fazer fotos aí, pose. hein? Tirem fotos para postarem nos stories, hein, gente? Será que eu consigo eu sozinha aqui? Eu tiro? Não. Tá aí. Então, a partir de amanhã, nossa jornada, nós estamos com todas as lives com convidados. Eu vou aproveitar todos os minutos, eu disse que ia ficar aqui hoje com o Lu, com todos os minutos, fazer um review dessa semana. Nós tivemos 5 convidadas, aprendemos muito, vocês trocaram muitas ideias conosco no direct, que os nossos filhos evoluam. O nosso objetivo é esse. Eu e Luciana estamos aqui, Luciana já falou sobre isso hoje. Se eu tivesse uma jornada, eu só queria isso, uma jornada dessa há 9 anos atrás, para me mostrar tantas possibilidades. Por quê? Porque isso é para os nossos filhos, para a gente aprender com as pequenas coisas que a gente faz em casa, para que a gente não chegue na sala da alfabetização e fique olhando, e agora o que é que eu vou fazer? Não pode ser nessa sala. Não pode ser na sala que meu filho tem 6, 7 anos de idade. Tem que ser quando ele entra na escola com 2 anos e meio, como Luana entrou, com 3 anos. Então, agradecer a todos vocês, agradecer a Lu. Eu vou te dar a palavra, Lu, para você
agradecer a todos eles, mas nós estamos com as lives gravadas no Telegram. Vocês tiraram fotos hoje, postem nos stories, nos marquem, mas tem um pedido, eu tinha esquecido do meu pedido, eu anotei para não esquecer. Nós que temos crianças com deficiência, nós temos aqui hoje muitas famílias, muitas mães. Lu, você tem a missão. Eu vi Laurinha que está ali, que já me segue todos os dias. O pai que você conhece, Renaildo que eu conheci hoje. Eu lembro de um filme chamado A Corrente do Bem. Reinaldo. E Renivaldo. Renivaldo. Eu estou agora fazendo um pedido realmente de coração, é um pedido de transformação, de levar amor para o mundo, que a gente possa se comprometer a trazer 2 famílias para a jornada. Por quê? Porque é um material que vai servir para as nossas crianças, para os nossos jovens, que eu tenho certeza, meu sonho é, tia Cláudia, velhinha, que uma criança, um jovem, um adulto desse me diga, minha tia, a senhora não sabe, minha mãe aprendeu tudo com a senhora e hoje eu estou aqui. Já pensou aquelas histórias que faz assim, um dia você vai ser atendido na área de saúde e vai ter alguém lá que vai te recepcionar e vai ser um jovem com síndrome de Down e vai te identificar, Cláudia Rego, minha tia, olha, eu aprendi com você. Gente, eu vou ser a pessoa mais feliz Luana vai lhe dizer isso, viu? Luana vai lhe dizer isso. Só estou esperando passar a pandemia para eu marcar meu encontro com Luana. Então é verdade mesmo. Olhem nos meus olhos e vejam, Cláudia, é verdade, você está falando a verdade. 2 famílias para que a gente multiplique, para que o nosso propósito, cada mãe, cada pai, chega sempre com o seu melhor. Sempre existe essa história nas famílias com deficiência. Alguém chega com algo que pode ofertar e que isso se multiplica para todas as famílias. E hoje à tarde eu pensei, eu vou lançar esse desafio. Cada família que está aqui, tragam 2 para a jornada amanhã, todos os dias às 20 horas. Amanhã nosso horário vai chocar, Lu. Eu fiquei, meu Deus, meu horário vai chocar com amanhã. Mas vai ficar gravada. Problema. A gente divide um pouquinho para você, um pouquinho para mim. A sua fica gravada, a minha fica gravada. E que todo mundo acompanhe. É do fundo mais profundo do meu coração essa jornada. Então, Lu, muitíssimo obrigada por suas contribuições, pelo seu horário. É um dia de domingo e você está aqui conosco. Converse com as famílias, deixe sua mensagem final. Fale dos seus projetos, fale dos seus lacres. Pois é. Conte aí para eles. Pois é. Bora conversar um pouquinho, né, para finalizar isso aí. Então, gente, muito obrigada. Assim, é sempre prazeroso a gente estar aqui falando desse assunto, na inclusão, falar de nossos filhos, é sempre muito bom. E o gostoso, Claudinha, a gente vê que como a gente pode contribuir na vida das pessoas, né? Às vezes a gente dá a nossa experiência, que não é que a nossa experiência seja a experiência correta, porque, na verdade, não existe o que é certo e o que é errado. Né? Então, assim, é o que a gente acha que está coerente com as minhas crenças, né? Então, isso que é legal. Então, assim, mas eu vi aqui, alguém comentou aqui, que acalmou o coração com alguma coisa que eu falei, que eu nem lembro mais o que foi, mas, assim, é interessante a gente ouvir isso e é gostoso, porque, assim, tem muita coisa, essa semana dessas lives que eu assisti, Cláudia, muita coisa eu vi assim, poxa, eu tô no caminho certo. E muita coisa eu vi, poxa, eu posso melhorar nisso. E essa semana da jornada vai ser isso, vai ser um estralo assim na nossa cabeça, vai ser um insight que a gente vai ter, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Porque é isso que é importante. A gente está sempre assim, e não se ficar frustrada porque eu não fiz assim, eu não fiz assado, eu não fiz como Claudinha está falando, não. Não. Tudo é hora ainda da gente aprender. É daqui para frente. Né? E assim, o que eu falei ontem na live, eu afirmo que tudo isso aí a gente se alfabetiza, porque eu estou aprendendo muito. Muita coisa eu não fiz de acordo com o que seria melhor para ela. Mas tá, o momento tá hoje, né? O agora. A partir de agora eu posso fazer algo por Luana, por minha filha. Então, pois é. E tem uma aí a oportunidade, né? E tem uma lembrança que eu queria falar com os pais que ainda não tinham falado, que uma das coisas importantes de presente para as famílias da jornada, e que é para mim também, porque eu revejo tudo isso, essas falas eu me coloco também, eu estou falando, mas eu estou praticando, que nós estamos numa pandemia que nós não sabemos ainda. Nós perdemos um ano aí de escola dos nossos filhos tentando nos virar, porque para a gente é um pouco mais complicado esse ensino remoto. Então eu preciso correr atrás, eu preciso ser esse pai, essa mãe comprometido, comprometida, porque nós não sabemos ainda esse ano de 2021 como vai ser. Então todos os dias da jornada nós teremos dicas para a gente sobreviver aí nesse ano de 2021.
porque para as nossas crianças ficar parado faz muita diferença depois. Então, que a gente não tenha pressa, que não tenha pressão, mas que a gente também não cruze os braços. Então, que a gente venha na luta e que todos estejam aqui e cada família trazendo duas. Muitíssimo Vou trazer obrigada, mais, viu? Lu. Vou trazer Traga mais. traga. Aí eu vou passar Vou o dia trazer todo porque assim, é amanhã chamando. importante. É importante essa questão desse aprendizado e essa mudança de mentalidade, Claudinha, isso que você falou aí. Muitas mães ficam achando assim, ano perdido. Eu não tenho isso dentro de mim, que é ano perdido. Muito pelo contrário. Eu estou tão próxima dos meus filhos. Eu estou me trabalhando tanto, sabe? Assim, esse ano para mim foi muito aprendizado. E hoje eu estava conversando com o Renivaldo, um pouquinho antes da gente começar a live. Ele estava conversando comigo, falando que te conheceu. E aí a gente conversando isso, que o quanto essa pandemia trouxe de aprendizado para a gente. Então, assim, eu nunca fui tão estudiosa na minha vida, Claudinha, como eu fui nessa pandemia, como eu estou sendo nessa pandemia. Então, assim, como eu estou podendo contribuir na vida de meus filhos, né? Então, assim, eu não me preocupo que é ano perdido. Para mim, não é ano perdido. Eu não tenho como, eu não uso esse termo perdido, para mim, não é perdido. Muito pelo contrário, eu estou aprendendo muito. E Luana tá aqui só do meu lado, querendo se aparecer aqui, viu? Mostra a Luana pra gente. Luana, Vem. apareça aí pra gente fechar a live com você aí, ó. Uau! Tá vendo que linda? Aí, ó, os pais que ficam babando quando a gente ainda tem os pequenininhos, fica querendo ver os maiores. Ai, que coisa linda. Toda live ela quer se aparecer, né? É claro que eu já conheço a Cláudia. E todo mundo aqui, ó. Até a vovó Bené, a vovó dela tá aqui também. Beijo, minha Dinda. Tá vendo? Muito obrigada a vocês duas. Pai. Deus abençoe. E tá vendo? Beijo para todo mundo. Muito obrigada a todos que participaram. Amanhã estaremos aqui. Eu estou caprichando. Vai ser momento novo, cenário novo, tudo novo amanhã, hein? Então, muita novidade pra gente. Beijos, Luana. Beijos, Lu. Deus abençoe cada um de vocês. Vou gravar live. Hoje à noite já estará no Telegram. Um grande beijo. Obrigada a todas as famílias que ficaram aqui até agora. E comecem a contar para os amigos e convidar para amanhã. Um grande abraço. Boa noite, Lu. Inclusive, Claudinha, amanhã na minha live, que a gente vai estar no mesmo horário, eu vou estar falando sobre a jornada também, né? Porque a gente precisa estar compartilhando isso. Todo mundo, ó, firme e forte, Lu. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.